Jorge Sampaoli completa 14 jogos à frente do Flamengo nessa segunda-feira no clássico contra o Vasco. É um recorte ainda pequeno, mas será que a gente já consegue fazer algum tipo de avaliação um pouco mais profunda? Identificar alguns padrões? O argentino tem repertório? A gente viu uma equipe que sofreu muito com contusões recentemente. E aí, como é que ele se virou? O que ele fez? Ele tem muita variação tática? Ele muda o plano de jogo? Ele muda o sistema tático? Ele muda a forma como o time vai se comportar? Ele muda as funções dos jogadores em campo? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje. Então, fica aqui comigo, deixa o like, se inscreve nesse canal. E aí, vamos falar de tática? Então a avaliação hoje vai ser a partir do campinho, de olhar um pouquinho para os campinhos desses 13 jogos que o São Paulo já comandou o Flamengo e olhar um pouquinho também o posicionamento dos jogadores. Fiz esse levantamento no SofaScore e quero trazer um pouquinho do que eu observei aqui para vocês. Então, ele estreou contra o Nublense na vitória de 2-0 e ele fez um 3-5-2, em que a gente tinha a dupla de ataque Pedro e Gabi, o Vidal participando, ele não tinha nem Everton Ribeiro e nem o Arrascaeta disponíveis, usou o Marinho como ala pela direita, e a gente viu, por exemplo, quando a gente olha para o posicionamento dos jogadores em campo, um Fabrício Bruno num posicionamento bem à direita, cobrindo muito o Marinho, né? Que fazia um ala bem avançado, um ala barra atacante, um cara de pé trocado. E a gente viu uma estrutura bem de 3 zagueiros ali, como a gente pode perceber quando a gente olha para o posicionamento dos jogadores aqui, nesse outro campinho aqui. A gente viu, por exemplo, o Gabriel dando mais profundidade do que o Pedro. O Pedro baixou muito para poder ser apoio, para poder gerar jogo a partir de tabelas. E o Gabi acabou sendo um cara mais agudo, dando mais profundidade. A gente viu o Marinho também como um cara bem avançado dentro do campo de jogo, até mais do que o Ayrton Lucas, que era o outro ala. Aqui, a derrota para o Internacional. E aí a gente já tem uma mudança de sistema tático e algumas mudanças de posicionamento dos jogadores. Por exemplo, aqui ele já muda para uma linha de 4. E aí o Ayrton Lucas ficou bem mais preso. Você vê ele quase que alinhado aos zagueiros, né? Ele foi responsável por compor a saída de 3 com o Léo Pereira e com o Fabrício Bruno. O Thiago Maia como um pilar dessa saída, que era um 3+1. E aí, nesse caso, a gente viu já o Pedro um pouquinho mais avançado do que o Gabi, já mais bem alinhados. E o Gerson, bem avançado pelo lado esquerdo. Nesse jogo ele atacou muitas costas da última linha, deu profundidade e foi um cara bem avançado, com o Ribeiro sendo esse cara central, que tinha muita mobilidade para poder flutuar, mas que trabalhou bastante nessa faixa central do campo. E o Vidal como uma espécie de volante, que também tinha liberdade para jogar pelo lado direito e fazer esse triângulo por aqui com o Wesley e com o Gabi. Depois veio o amasso contra o Maringá. Na vitória de 8-2, a gente viu de novo uma mudança de sistema tático. 4-3-3, com um Thiago Maia um pouco mais baixo, o Ribeiro e o Gerson fazendo o volante barra meia, e o Gabi e o Cebolinha fazendo esses dois atacantes por trás do Pedro, com o Cebolinha sempre dando mais amplitude do que o próprio Gabi, é claro. Muito mais aberto. O Cebolinha e o Pedro são jogadores que têm pouca mudança de função. São jogadores que quase não mudam a função deles dentro de campo. Muda um pouquinho o posicionamento, vai poder estar um pouco mais amplitude o Cebolinha num jogo, ou vai estar um pouquinho mais por dentro, dependendo da situação, e o Pedro vai baixar um pouquinho mais, ou vai estar um pouco mais na profundidade. Mas esses são os jogadores que menos mudam de função. A gente já viu, por exemplo, o Ribeiro estar como um cara centralizado, na ponta do losango, e agora ele ser um médio, ou ser um jogador que está ali como um meio-campista, volante barra meia ali, nesse tripé de meio campo, pelo lado direito. E a gente vê o Davi Luiz, onde você está vendo ali Léo Pereira, você desconsidera que foi um erro aqui meu, como o cara mais recuado, como o cara mais defendendo a última linha de todos. E o Fabrício Bruno um pouco mais avançado. Nesse jogo, por exemplo, a gente viu o Fabrício conduzir muito a bola quando tinha espaço. Essa foi uma situação que a gente viu bastante acontecer. Onde você está vendo Cunha ali, também te considera, porque também foi uma falha minha, eu peço perdão. Bom, agora a gente está vendo a derrota contra o Botafogo. E aí a gente vê de novo uma mudança de esquema. Ele volta a fazer de novo um 3-5-2, mas aí é bem mais um 3-4-2-1 mesmo, porque o Cebolinha e o Gabi estão por trás do Pedro. E aí ele está sem Ribeiro e sem Arrascaeta de novo. 2 jogadores históricos e importantes do clube. E ele volta a usar os 3 zagueiros. E aí ele tem o Maia e o Vidal um pouco mais alinhados. Com o Vidal, como a gente está vendo aí no posicionamento médio dos jogadores,
um pouco mais avançado. A gente está vendo, por exemplo, nessa partida, o Ayrton Lucas muito mais por dentro, quase alinhado ao volante, do lado do Thiago Maia, né, em relação ao posicionamento médio dele. E o Léo Pereira até mais aberto do que o Ayrton Lucas muitas vezes. Ele foi um meia nesse jogo, né, o Ayrton Lucas. E a gente viu os 3 atacantes bem mais avançados. E o Wesley sendo esse jogador bem agudo novamente. Mas a gente vê mudanças de algumas dinâmicas, mudanças de jogadores, mudanças de sistema e mais mudanças de como que esses jogadores estão se comportando em campo. Aí a gente chega no empate contra o Racing e a gente vê de novo uma mudança de sistema tático. A linha de 4 com Thiago Maia, Vidal e Pulgar, e a gente vê a chegada do Pulgar no time titular que estava contundido. E a gente vê de novo esse losango, né? A gente viu o time bem mais agrupado dessa vez e com o Gabi sendo um cara mais avançado de novo, mais avançado do que o próprio Pedro. Por exemplo, lá no jogo contra o Maringá, ele baixou muito para atrair a marcação. E aí o São Paulo ele vai mudando um pouquinho a função dos jogadores e o que ele pede para cada jogador em cada jogo, dependendo do adversário. Por exemplo, nesse jogo, como a gente está vendo, o cara mais recuado dessa vez foi o Fabrício Bruno. Era importante para ele que o Fabrício Bruno cobrisse a profundidade, tivesse como esse cara mais próximo da última linha, fosse esse último homem, para poder cobrir o Wesley, uma forma de proteger esse lado do campo. E aí, o Ribeiro bem por dentro e o time muito agrupado do lado esquerdo. O time usou bastante esse lado do campo, com o Vidal, o Ayrton Lucas em amplitude, bem mais aberto, e o Pedro trabalhando muito com eles por ali. E ainda, de novo, sem o Arrasca, que estava contundido. Agora, a derrota contra o Atlético Paranaense. E aí a gente vê a entrada do França. E a gente vê, de novo, uma mudança de sistema. O Flamengo passa a atuar no 4-2-3-1. E aí, é sempre bom dizer, eu gosto de usar o campinho como uma base. A gente sabe que as dinâmicas vão mudando e que as funções dos jogadores também vão mudando. A gente já viu, por exemplo, o Thiago Maia ser a base da pirâmide do losango. Ou a base de um 4-3-3. Agora a gente já vê ele um pouco mais alinhado ao Pulgar. Um pouco mais avançado no campo de jogo. E daqui a pouco a gente vai ver ele fazendo uma outra função e o Pulgar também fazendo uma outra função. Aqui, nesse jogo, a gente viu o Cebolinha como o cara mais avançado. Não tinha o Pedro. E o Gabi foi o cara mais centralizado e o França muito próximo dele. O França foi o cara de corredor central que recebia muito passe do Pulgar. O Flamengo tentou avançar um pouco por dentro nesse jogo. Foi uma partida até interessante do Flamengo, mesmo tendo perdido. E aí, dessa vez, o Léo Pereira ficou um pouco mais preso, um pouco mais como esse último homem, e o Fabrício Bruno quase que alinhado a ele. A gente pode ver o Pulgar até mais atrás do que o Thiago Maia. Era ele que acionava o time e fazia o time andar com seus passos progressivos, e cada vez mais ele foi ganhando essa função. A gente viu o Ribeiro bem recuado, e depois a gente vai ver no segundo tempo, por exemplo, o Arrasca um pouco mais avançado, e com a dinâmica mudando, porque o Ribeiro não fez um bom primeiro tempo e saiu no intervalo desse jogo. Aí a gente chega na vitória contra o Goiás. E aí a gente tem de novo o 4-2-3-1 que a gente tinha visto no último jogo. Só que aí a gente já tem a volta do Arrasca e a saída do França. Aí a gente não tem o Thiago Maia e ele vai sempre mexendo essas peças um pouquinho. A gente achou até no primeiro momento, quando o São Paulo chegou ao Flamengo, muita gente comentou, ele vai sempre mexer, ele faz rodízio, ele gosta muito de fazer isso. O que a gente está observando, na verdade, é ele usar um time base, especialmente na defesa, ele tem mexido muito pouco. O máximo que ele faz é colocar o Davi Luiz ou tirar e fazer 3 zagueiros, ou às vezes colocar o Davi no lugar do Léo Pereira. O Fabrício Bruno joga praticamente todas e a gente percebe que ele não confia no Rodrigo Caio e no Pablo. Na minha visão, acho que no Rodrigo Caio, por conta de uma questão física, de ritmo, de não conseguir aguentar, e acho que tecnicamente ele não é muito fã do jogo do Pablo. E aí a gente tem a volta do Pedro, e nesse jogo o Gabi não jogou porque estava suspenso. Só que aí o Pedro faz o gol de pênalti e sai. E aí entra o BH. E o BH acaba fazendo uma função bem parecida, então, na verdade, a análise também é sobre o que o São Paulo pensou para início de jogo, né? Qual foi a estratégia dele para começar o jogo. A gente já viu o Ribeiro trabalhar como um cara, como se fosse uma espécie de volante /meia. A gente já viu o Ribeiro trabalhar em corredor central como uma ponta da pirâmide do losango. E agora a gente está vendo o Ribeiro como um 4-2-3-1, como um extremo construtor. Um extremo que não vai jogar com o pé na linha, mas que vai jogar da direita para dentro. Então ele vai mexendo as funções e o que ele precisa de cada jogador em cada jogo, especialmente do meio para frente. Então a gente viu esse jogo, o Vitor Hugo praticamente alinhado ao Pulgar. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro também bastante alinhados. O Arrascaeta caindo um pouquinho para a esquerda, como ele gosta de fazer, como ele se sente confortável. E o Ribeiro bem nessa faixa direita do campo,
para poder se associar com o Wesley e aproveitar as boas ultrapassagens do lateral direito do Flamengo. Vamos seguir. Aí tem o jogo contra o Bahia. E aí é engraçado perceber que nesse jogo, o que me chamou a atenção foi umas distâncias maiores dos posicionamentos dos jogadores. O Flamengo apostou num jogo um pouco mais de transição, especialmente no primeiro tempo. Foi um jogo um pouco trocação, que até não é o estilo do Sampaoli, mas que ele entendeu que era a melhor estratégia para essa partida. A gente vê muita distância entre os jogadores da última linha, entre os zagueiros, e, por exemplo, o Matheus França, que foi o cara mais avançado. Curioso perceber o posicionamento do Matheus nesse jogo, pela direita, e como o cara que estava dando mais profundidade, mais até do que o próprio Gabi. O Arrascaeta bastante avançado nesse jogo, mas também deu para perceber ele baixando como se fosse até um volante. Até fez um conteúdo sobre isso na época, falando sobre esse posicionamento do Arrasca. Então a gente está vendo muita mudança de dinâmica entre os jogadores, funções, mudança de sistema tático e adaptações ao time de acordo com as muitas contusões que o Flamengo veio sofrendo nesse período. Aí a gente avança para o Flamengo e Fluminense 0-0. E a gente volta a ter um 4-2-3-1, mas dessa vez quem é esse extremo pela esquerda é o Gerson, bastante avançado, e é a volta do Gerson que estava contundido. E a gente vê o Gerson praticamente colado no Arrasca. O Flamengo procurou explorar o lado direito da defesa do Fluminense e o time bastante agrupado. O time defendeu de forma muito agrupada e se adaptou muito ao Fluminense nessa partida. E foi muito elogiado por isso, porque atuou muito mais agrupado. Muitos estão vendo o posicionamento médio dos jogadores ali muito mais avançado no campo de jogo para poder subir bloco, para poder incomodar o Fluminense. E a gente viu, por exemplo, os dois laterais bem mais alinhados e os dois meias muito alinhados também. O time muito agrupado e muito coeso nessa partida, em que atuou num sistema de 4-2-3-1. Aí, contra o Corinthians, ele volta a usar o losango. Volta a ter o Thiago Maia como esse cara pela esquerda um pouco mais avançado, para fazer aqueles triângulos que ele tanto gosta, que a gente já falou aqui. Ayrton Lucas, Thiago Maia e Pedro por um lado, Vitor Hugo, Wesley e Gabi pelo outro, com o Gerson sendo esse cara central. E a gente está vendo o Gerson também ser um cara que muda muito de função. Talvez o Gerson ou o Ribeiro sejam os caras que mais mudam de função. O São Paulo começa a não confiar mais muito no Vidal. Vocês começam a reparar que a gente já não tem mais muita presença do Vidal aqui nas escalações. E aí ele vai entendendo em quem ele pode confiar. Nesse jogo, por exemplo, é importante perceber como é que o Gabi e o Pedro estavam muito mais próximos. O time teve uma situação de jogo mais por dentro e aí acionava os laterais com passes mais longos para eles poderem ser acionados em 1 contra 1. Essa era a ideia daquele jogo, uma dinâmica diferente de outras partidas e outras adaptações, outras funções e outras situações que a gente não tinha visto antes. Dessa vez a gente teve o Léo Pereira como o cara mais recuado e a gente já viu ele estar às vezes até mais adiantado do que o Ayrton Lucas em algumas situações. Aqui o empate contra o Nublense e o Flamengo tem uma mudança de sistema de novo. O 4-3-3 fechado, onde o Cebolinha dá amplitude por um lado, mas o Gabi não dá pelo outro. E aí ele teve algumas mudanças, porque ele tinha um time bem mais combalido em termos físicos, tinha mais jogadores cansados, mais jogadores com desgaste. E aí ele promove a volta do Felipe Luiz, traz o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira e também coloca o Varela. E aí ele volta com o Vidal depois de algum tempo, tinha entrado no segundo tempo algumas vezes, e aí o Vidal não faz uma boa partida. E desde então o Vidal não é mais um cara que o São Paulo tem confiado muito e quase não tem mais entrado, quase não tem mais participado. Na última partida, por exemplo, a gente viu ele nem entrar em campo. A gente olha para o posicionamento médio dos jogadores e vê o Cebolinha até mais adiantado do que o Pedro. E o Gabi baixando bastante nessa partida para poder tentar ser um meia. O Flamengo não tinha nem o Everton Ribeiro e nem o Arrascaeta. O Gerson é um meia pela esquerda e o Gabi vira quase que um meia pela direita. E aí a gente tem o Varela bastante alinhado ao Felipe Luiz, como dois laterais bem base que não avançavam tanto. E dessa vez, quem é o cara que fica mais preso na última linha é o Davi Luiz, com o Fabrício Bruno avançando um pouco mais. E a gente já viu também o Fabrício Bruno ser esse cara mais da profundidade, mais da última linha no jogo contra o Racing, por exemplo. Então, são variações, né? A gente avança agora para o jogo contra o Cruzeiro e ele volta a usar o losango. E aí é importante dizer que ele está sempre também tentando se adaptar ao adversário. Então, além da questão física, além dos desgastes, suspensões com cartões, por exemplo, ele também usa essas mudanças dinâmicas, de escalações e de funções dos jogadores dentro de campo para poder potencializar o time e para poder se aproveitar das vulnerabilidades do adversário. Muito inteligente o argentino nesse sentido. E aí a gente olha para o time do Flamengo nesse jogo e vê um time bem mais avançado, né? Um time muito avançado nesse jogo. E aí o Fabrício volta a ser de novo o cara que está cobrindo a profundidade. O Léo Pereira bem mais avançado que ele. A gente viu, por exemplo,
o Matheus França ser o cara mais avançado de novo, mais até do que o próprio Pedro, do que o próprio Gabi, porque o Gabi baixava muito nesse jogo também para receber a bola no entrelinhas e tentar explorar essa situação, e o França ocupava o lugar dele ao lado do Pedro. A gente vê de novo o Pulgar como o cara mais recuado, como o cara sendo o cara responsável por ser a base da jogada, por ser o apoio dos zagueiros na saída de bola e também o cara que vai fazer o time jogar, progredir com os passes que ele tem diagonais e entrelinhas. Bom, vamos seguir. E aí a gente vai falar sobre o jogo da última quinta-feira contra o Fluminense, em que o Flamengo ganhou de 2-0 e se classificou. Bom, aí a gente volta a ter de novo uma mudança de esquema e ele passa a fazer um 3-5-2. O mesmo esquema que ele usou lá na estreia, ele usou agora, na última partida que a gente viu o Flamengo atuar contra o Fluminense. E a gente vê um time já bem mais recuado dentro de campo, protegendo os corredores laterais, muita gente do lado esquerdo do campo para poder defender o lado direito do Fluminense, que foi o lado que o Fluminense mais atacou, que o Diniz escolheu para ser o lado mais importante da equipe nessa partida. A gente viu o Gabi dessa vez como o cara mais da profundidade, porque não tinha o Pedro, então quem dava a profundidade era o Gabi, e o Arrasca quase que alinhado a ele, ao lado dele, como segundo atacante praticamente, num posicionamento também diferente do Arrasca. O Arrasca também é um jogador que ele explora um pouco essa mudança de função. Ele pode fazer um meia de fora para dentro, pode fazer a ponta do losango, pode fazer um segundo atacante e fez até uma espécie de volante no jogo contra o Bahia. Dessa vez a gente viu o Gerson pela direita e o Thiago Maia pela esquerda. Também foi uma novidade. Então, acho que está bem claro, né? A resposta em relação à pergunta que foi feita na thumb desse vídeo é: o argentino tem repertório. Ele tem boas saídas para poder resolver os problemas de contusão e de cartão de suspensão e também gosta muito de se adaptar ao adversário, de utilizar mudanças de função, mudanças de peças para poder potencializar o time, para poder ter um time mais eficiente e vencer os jogos. Foi muito legal fazer essa análise em cima de campinhos e posicionamento dos jogadores. Existem outras formas de analisar, mapa de passe, outros tipos de análise de mapa de calor, e a gente vai trazendo para vocês na sequência. Talvez quando o time fizer 20 jogos, 25, vamos ver como é que vai ser a sequência da temporada do Flamengo. O time está a 7 jogos sem perder, o trabalho do São Paulo vai se consolidando e a torcida vai ganhando um pouco mais de confiança. É muito importante conseguir resultado, e eu até falei sobre isso semana passada aqui no canal. O trabalho precisa ganhar, precisa ter resultado. Foi muito importante avançar na Copa do Brasil, foi muito importante eliminar o Fluminense, porque a torcida não fica tão chata, tão implicante em relação a essas mudanças. Se estivesse perdendo, se estivesse numa situação mais complicada, na própria tabela do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a torcida ia estar falando: tá vendo? Ele muda demais. O jogador não pode ficar mudando de função toda hora. Aí acaba nunca se encontrando em campo. Os jogadores não se acham. Essa coisa não dá entrosamento. Mas como os resultados estão chegando, a torcida está um pouco mais calma e a gente consegue fazer esse tipo de avaliação sem ser tão cornetado assim, não é mesmo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês todos. Comenta aqui o que vocês estão achando do trabalho do São Paulo até agora. O que vocês acharam dessa análise também. E vamos trocar ideia, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre tática, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Fui, beijo, valeu!